universo. Protegei-me em teu bendito manto, mostrando-me sempre mais puro e santo caminho para chegar até a ti. Senhor, faze desencandear em mim a força verdadeira dos humildes. Faze-me forte junto aos fracos, tolerante e afável junto aos aflitos e incompreendidos. Renúncia, verdade e amor, e que a minha boca e os meus ouvidos sejam emanados, iluminados da tua graça e da tua luz. O Senhor tem o seu tempo em meu íntimo, nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida residem em mim. Salve Deus, Tia Neiva, 5/5 de 1978, invocação do adjunto 408. Carta da Tia Neiva de 14 de agosto de 1981. Meu filho Jaguar. Sabemos que há espírito, aqui o espírito tenta fabricar e modificar o organismo através dos séculos. Como é isso, mestre Wilson? Essas modificações, ela ocorre de várias maneiras aqui no nosso meio ambiente, dentro dos parâmetros da ciência, exemplo do bebê de proveta, né, que hoje está aí, e também quando agredimos a nossa natureza biológica, o nosso corpo, o nosso organismo físico, ocorre essa tentativa de modificar o organismo através dos séculos. E séculos é pouco, né, para não dizer milênios, né? Em geral, a sensibilidade fluídica do ser, olha só o que é interessante nesse parágrafo aqui, ó. Meu filho Jaguar, sabe Deus, sabemos que o espírito tenta fabricar e modificar o organismo através do século. Aí ela continua, em geral, a sensibilidade fluídica do ser é proporcional ao seu grau de pureza e de adiantamento moral. Então, eu lendo isso aqui, tudo me levou a crer que as nossas atitudes, né, seja dentro da linha científica, ou seja dentro da linha de comportamento social, quando a gente acha que estamos sendo o máximo, estamos curtindo, estamos na moda, estamos em cima, né? Porque hoje, naquela noitada, e aí vai, né, bebe todas, mexe com droga e etc, tal, e tudo isso há uma exposição da nossa sensibilidade. Aí ela vem lá, né? Eu tô aqui fazendo um parâmetro, tá? Um paralelo. Aí, em geral, a sensibilidade fluídica, porque, né, a gente produz, temos essa sensibilidade, ela é proporcional ao meu grau de pureza, ou seja, ao nosso grau de pureza e de adiantamento moral. Nesta regra, aqui tinha a foto da tia Neiva, mas eu fui ver hoje esse notebook, ele está magoado comigo. Aí, nesta regra de sensibilidade fluídica, de pureza, de adiantamento moral, ela continua, nesta regra, vivemos no meio de uma multidão invisível. Aí veja, nós, pelo que eu falei, tentamos mudar o nosso organismo através de séculos, né? Onde essa tentativa, né, de mudar o nosso organismo, a nossa sensibilidade, ela é exposta, mas ao mesmo tempo, essa exposição, ela é proporcional ao nosso grau de pureza e de adiamento moral, do entendimento e a consciência das coisas. Nesta regra, vivemos no meio de uma multidão invisível, que assiste silenciosamente e atenta
às mesquinharias de nossas existências. Para completar, além de elas estar, né, atentas às mesquinharias de nossa existência, elas participam pelo nosso pensamento, de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas. Lembre-se, filho, que não é possível animar o corpo se o espírito está ausente. Não tem como. Se a sua alma busca as coisas distantes de sua doutrina, do seu conjunto de princípios, direcionamentos de conduta universal e atemporal, não há calor para a sua doutrina. Não tem como servir dois deuses. E tem. Eu já me coloco dentro disso. Eu já bebi todas. Usei droga uma vez e quase fiz uma besteira de quem me deu um cigarro de maconha para me fumar. Quase que eu fiquei doido. Aquilo é coisa de realmente de doido. Nunca mais. Bebi, eu bebi todo, não consegui acabar a cachaça, fiquei com raiva, conheci o Vale, decidi fumar. Era 3 carteiras de cigarro por dia, parei de beber no domingo e fumar na quarta-feira. E com todo respeito a quem bebe, quem fuma, principalmente médio do Vale, mas eu tenho certeza que eu delineei, fui claro e objetivo dentro do meu processo kármico, dessa vida atual, que eu queria ser preciso nessa minha decisão de tomar cachaça e parar de fumar, ou seja, dos vícios da terra. Um dos vícios ainda que me prejudicou há um bom tempo, eu, jovem, né, eu fui muito fogoso, né, tive muitas namoradas, mulheres, tenho 10 filhos, mas quando eu cheguei a uma certa idade, eu fui começando a ter uma consciência de que eu tinha que parar para que eu pudesse equilibrar minha vida dentro da missão que eu escolhi. E aí eu passei a procurar até que aconteceu coisas na minha vida, a nível de reajuste kármico, que chegou a um ponto que eu falei claramente, eu quero ir embora do planeta. Aí passei a estar branca, mas o pai Juliano, não, você não vai ainda porque o seu programa ainda tem algo aí escrito. Aí trouxe a dona Janete, minha companheira de jornada, né? A minha amante, a minha amiga, é o meu tudo, né, dona Janete? Então, e vice-versa, nós não temos segredo. Ela sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dela. Ela sabe quanto eu ganho, eu não sei quanto ela ganha, salve Deus, entendeu? Mas faz parte da vida, faz parte. E assim a gente vive razoavelmente. Somos missionários, né, na mesma proporção, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, e estamos aqui. Então, essa questão de a sua alma, se a sua alma busca as coisas distantes da doutrina, não há calor para a sua doutrina. Eu estou falando tudo isso porque eu me lembro quando eu, mais jovem, para que eu pudesse viver a parte de luxúria da minha vida, porque eu gostava muito de dançar, eu ia para a escalada nos sábados, ou ia para um determinado trabalho, para ser telesublimação, para dentro do templo, trabalhava até 10, 11, meia-noite, encerrava, ia para casa, tomava banho, trocava de roupa, ia para a gandaia. Pensava até de madrugada ou até o outro dia.
Nessa época eu era solteiro, morava no quartel, então eu tinha liberdade que eu fazia da minha vida o que eu queria. Então, tinha um clube chamado Clube dos Previdenciários, que era no centro de Brasília, onde só vai mais ou menos as pessoas selecionadas, né? Classe média alta, as pessoas bonitas, que lá tem serviço, bebe muito, mas uma música muito gostosa, uma comida muito boa, e música do meu nível, que era Seresta, eu sempre gostei muito de Seresta, música popular brasileira. Então, eu vivia isso ao extremo, mas primeiro, o meu trabalho espiritual. E que outra interessante, quando eu estava trabalhando, o meu coração, a minha mente não ficava na sintonia das baladas que eu ia logo mais. E também eu não ficava preocupado com o horário, não, porque eu era igual coruja. Não que eu dormia de noite, a minha vida, eu fiquei alguns anos ligado, dia e noite, na faixa dos 20 aos 30 anos, meu Deus do céu. Então, e hoje, provavelmente, eu sinto o reflexo disso no meu corpo. Então, repetindo, se a sua alma busca as coisas distantes da sua doutrina, não há calor para a sua doutrina. É que é o conjunto de princípios. Eu estou colocando agora a doutrina, conjunto de princípios, porque se aprofundando os estudos, eu fui, digo, mas por que doutrina? Por que colocar a doutrina? E aí veio o resultado, né? O conceito, né? O significado. Doutrina conjunta de princípios, que está ligado à conduta doutrinária, que está ligado a nível de consciência, que está ligado a padrão vibracional, o seu padrão e a sua sentença. Sim, filho. Além do perispírito, perispírito expressa sempre, o nosso perispírito sempre expressa as conquistas espirituais da criatura, né? Daí a necessidade de constante luta reeducativa, a prática do estudo íntimo e do amor ao próximo. É a única forma de nos assegurar um perispírito leve, luminoso e que se identifique vibratoriamente com as esferas mais elevadas. Salve Deus. Sim, filho, além do perispírito, o centro nervoso, temos partícula do sistema fluídico, aí eu vou aqui, ó, traduzir, do sistema invisível que vive dentro de nós. Na realidade, como, aí ela completa, como antimatéria, nos sustentam e se transmutam pela alma. Então, sim, filho, além do perispírito, que é tudo aquilo que eu falei lá, o centro nervoso, temos partículas do sistema fluídico que vive dentro de nós, na realidade como antimatéria, que no sustenta e se transmuta pela alma. Então, são duas coisas que andam de braços, né? Porque o perispírito expressa as conquistas espirituais da criatura, daí a necessidade de constante luta reeducativa, né? Aí a prática do estudo íntimo, você está sempre, né, fazendo uma viagem interior, né? Aí do amor ao próximo, a única forma de nos assegurar num perispírito leve, luminoso, que se identifica com o aí vem, né? O centro nervoso. Completando. Temos partículas invisíveis que vivem dentro de nós e nós, na realidade, como antimatéria, nos sustenta e se transmuta pela alma. Essas partículas que adquirimos são a própria vida e nos dão todas as variedades de percepções sensoriais. Esse parágrafo que nós começamos é interessante, porque, olha, estas partículas que essa invisível que vive dentro de nós, que na realidade é como antimatéria, elas são adquiridas pelo nosso trabalho na lei do auxílio, é adquirida pela luz dos nossos mentores,
é adquirida, antes de tudo, por nós mesmos. Quando você tem um pensamento bom, quando você se preocupa, alguém chega perto de você, vai falar das suas dores, das suas mágoas, e você entra em sintonia com Deus e no seu íntimo você tem uma certa atenção, você leva não só as suas, quando você está triste, magoado, mas quando você ouve, você transmuta isso para o outro lado, tem o outro você que pega isso, transforma em energia e projeta em você de volta para as soluções de seus problemas. Então, essas partículas que adquirimos são são a própria vida e nos dão as variedades de percepções sensoriais. Essa variedade de percepções sensoriais aqui está no plural. Então, vidência, audiência, sensitividade, etc. Audição, né? A chamada mediunidade auditiva, e aí vai. Ok? Então, nos dão todas as variedades de percepções sensoriais. Então, já que adquirimos essa partícula, né, do sistema fluido que vive dentro de nós, como antimatéria, e nos traz todas essas questões, aí o efeito colateral dela é calor e frio, se temos muita partícula. Então, estas partículas que adquirimos são a própria vida e nos dão todas as variedades de percepções sensoriais. Aí, os sintomas, calor, frio, alguns exemplos. Se temos muitas partículas, isso constitui também a energia dos rituais. Contudo, os materialistas grosseiros não acreditam nos mundos da antimatéria e, no entanto, até hoje, ainda não conseguiram cortar ou queimar alguma coisa que os incomoda. Falando nessa questão antimatéria, tem uma das ninfas Sol, que tem a classificação, que se eu não me engano é Geiras. Eu tenho esse trabalho, mas no futuro nós vamos ver, fazer um estudo desse material. E a estrela Geira, se eu não me engano, a ninfa-sol, essa ninfa-sol, ela produz essa partícula em larga escala, ou seja, antimatéria. Produz como? Quando ela está em comunhão com Deus, quando ela está, né, o organismo dela já trabalha dentro dessas características. Então, essa ninfa-sol, o que acontece? Se ela vai passando numa rua, se ela chega num lugar que está muito carregado, ela absorve essa energia, a energia passa por ela e já sai do outro lado já trabalhada, como energia positiva. A antimatéria tem essa qualidade. Os cientistas até hoje não inventaram máquina tal para poder trabalhar essa antimatéria, já consegue de alguma forma, né, dentro da natureza artificial. Mas a ninfa-sol do Vale do Amanhecer, algumas que são classificadas com essa estrela, o corpo dela já produz essa antimatéria biologicamente. Então, imagine um mestre Ajanã que vai trabalhar, que tem conhecimento da doutrina, tem esclarecimento, e ele conhece a ninfa Geiras. Ele vai trabalhar no trono, ele pode ficar tranquilo, porque só a presença dela é o suficiente para dar um conforto para ele, porque se aquele paciente chegar carregado, a própria ninfa, ela já vai fazendo essa limpeza, só que aquela pessoa está perto dele ali. Se ela passa numa rua, tem casa carregada ali, a certa distância, dependendo da harmonia, da sintonia dela, ela carrega tudo. Se chega gente perto dela, carregado, ela vai transmutar isso tudinho para a energia positiva. E não sente calafrio, não sente calor, porque é característica. Já tem outras
que sente, por causa das várias, né, percepções que se tem. O sintoma das várias percepções na memória de uma pessoa, eu imagino que ele produz algum efeito colateral. A sensitividade, a audição, a vidência, a visão ampliada, tudo. Imagina só, tudo passando ali nas percepções, na mediunidade de uma pessoa. Né? Então, obviamente, deve produzir algum efeito colateral, não é isso? Entretanto, a prece, o nosso canto, o faz notar uma presença que percebe claramente: o homem vive em busca de destruir o outro. Falta-lhe a visão e teima em não aceitar as coisas como são, mas a sua vida é a sua antimatéria. O homem, na busca nuclear, está destruindo a sua matéria, e, na realidade, vivemos a nos destruir. Salve Deus, tia Neiva, né, que foi 1900, acho que é agosto de 1981. Ok? Nós vamos sair aqui um pouquinho, porque nós vamos voltar. Eu quero ouvir vocês falar alguma coisa, né, para a gente entrar de volta lá de novo e falar da Ilha de Páscoa. Alguém quer falar alguma coisa? Posidônio. Ô, mestre, quando o senhor falou assim que a alma busca as coisas distantes de sua doutrina, né, eu entendi bem a mensagem, Hum, e aí o senhor deu o exemplo do senhor mesmo, como é que o senhor trabalhava o seu psique para que isso não ocorresse? Posidônio, eu acredito que, como eu tenho plena consciência de que eu vim para a missão, Posidônio, quando eu me atirei, quando eu me encontrei com a doutrina, não foi só porque eu escolhi o vale, quando eu digo na missão. Entre 9 e 13 anos, eu sonhava com a tia Neve, eu conversava com ela, e eu sei o que eu conversava. Eu conversava sobre discos voadores. Não sou fanático por esse assunto. Eu tenho o pé no chão com relação quando se fala de discos voadores, né, de seres de outro planeta, eu tenho muito pé no chão, entendeu? Então, o que me levou a ficar no Vale do Amanhecer foi a lembrança desse sonho que eu conversava com ela. E outra, quando eu vi a tia Neiva, quando eu cheguei no Vale a primeira vez, ela estava fora da Casa Grande, tinha uma área, ela estava com a mão na cintura e viu a gente passar e deu um sorriso para mim, eu digo, a mulher do sonho. Aí tinha um Turigano, no Turigano tem não sei se tiraram, tinha um quadro que é na Cachoeira do Jaguar. E eu me lembro que, além de eu conversar com a tia Neiva, em alguns sonhos eu ia até o Turigano para ver esse quadro. E eu ficava olhando aquele quadro, aquela cachoeira, com lembranças de um passado. Pois bem, e foi aí que me levou a ficar no Vale. Fez isso que fez eu ficar no Vale. Pois bem, então eu investi, quando eu resolvi ficar no Vale, eu investi na doutrina do Vale do Amanhecer. Eu sou um sargento do Corpo de Bombeiro, aposentado. Vou dizer que, em vista de outros, eu ganho razoavelmente, mais ou menos bem, dá para se viver, mas que, por via das circunstâncias, né, quanto mais ganha, mais não se dá para se viver, principalmente eu que pago pensão, né, para você ver. E aí, o que que acontece? Eu não investi no Corpo Bombeiro. Eu não investi no Corpo Bombeiro. Hoje era para mim ser um major do Corpo de Bombeiro ou um tenente-coronel. Eu não investi no Corpo Bombeiro. Uma vez eu estava na Casa Grande, aliás, vinha do quartel fardado, e tinha um irmão de um ajanã amigo meu,
que eu esqueci o nome dele, que era bombeiro também. E ele era do Vale, só que ele estava bêbado. Ele era doutrinador. Depois mudou para Pará, depois voltou para doutrinador. E era irmão do Jacó Miranda, que é o padrinho do segundo Devas, do Frois. Acho que é Teixeira o nome dele. E aí eu ia descendo com ele do ônibus, e a tia Neiva estava lá fora, mandou a gente entrar para a Casa Grande, mandou fazer um café amargo para ele, e ele bêbado, eu conduzindo, dois bombeiros fardados, eu fardado carregando o bombeiro fardado, do Vale, eu a Jana, ele do treinador. E aí nós entramos na Casa Grande, e ela pediu para fazer um café amargo para ele sentou na cadeira, e o Nélio, o falecido Nélio, que era o adjunto do Mari, o Trino Aganaros, faleceu ano passado, chegou na hora para conversar com a tia Neiva, e estava eu e o Teixeira lá. Aí o Nélio falou assim, tia Neiva, ele saiu, ele virou as costas, a senhora está ocupada, eu vou sair, depois eu volto. E ela foi, chamou ele voltou, o que foi mesmo? Aguarda aí. Aí ele aproveitou e disse, tia Neiva, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para a senhora. Esse pessoal que é militar, como é a preparação deles no mundo espiritual? Aí ela foi explicar que a preparação do militar para ser jaguar, ele tem duas preparações. Uma para ser o militar, no caso da segurança pública, ele também se é um delegado, se é um agente, pessoas, né, da segurança pública, ele passava por uma preparação, e a preparação para ser do Vale do Amanhecer, para ser um jaguar. Então, ele tinha duas preparações. Eu achei interessante. Aí ela foi, olhou para mim e falou, e no seu caso? Aí ela perguntou para o Teixeira, mas por que você está assim, meu filho? Por que você bebeu? Ele, tia, porque eu estou cansado de fazer faxina e tal, e eu não quero ser faxina, eu quero ser cabo, porque cabo não faz faxina. E ela até brincou, mas filho, cabo de vassoura é bom, porque... Disse, não, tia, estou falando sério e tal. Aí ela foi e falou, olhando para nós dois, assim, e para mim principalmente, olha, meu filho, preste atenção, vocês vão ser sargento, tenente. Ela olhando para nós dois falou, vocês não se preocupem, vocês vão ser sargento, tenente, capitão, falou assim. Isso foi em 1983, e aí ela falou assim também para mim, e você, meu filho, não se preocupe em galgar status dentro do Corpo Bombeiro, porque o que é do homem o bicho não come, o que é seu, porque se você for ao oficialato, se você chegar lá, eles vão comer seu fígado, seus cobradores estão lá. E o que é interessante, que dentro do Corpo de Bombeiro, o maior círculo de amizade que eu fiz, apesar de ser soldado, posteriormente cabe sargento, os meus círculos de amizade eram tudo oficiais, do comandante-geral os oficiais subalternos, coronel, tenente-coronel, major, capitão, tenente. É tanto que, por exemplo, hoje a comandante-geral do Corpo Bombeiro, que é a Coronel Mônica, é minha amiga, é amiga da Genete, amiga, né? Era minha chefe, tá? Hoje é a primeira mulher comandante-geral do Corpo Bombeiro do Brasil, né? Que é de Brasília. Gente finíssima. Então, eu fui percebendo que eu vivia no meio deles. E chegou uma época que teve um comandante do Corpo Bombeiro em Brasília, eu fui trabalhar com eles, isso foi em 1980 e já 84. Aí, trabalhando com ele, ele chegou com a prova e falou, botou na mesa assim, disse, olha, nós estamos entrando de férias, era mês de julho, nós vamos viajar, quando chegar o curso vai continuar, você vai trabalhar conosco, mas nós queremos te dar um presente, que o meu aniversário tinha sido de junho no mês anterior. E você vai assim, fazer aqui umas questões. Se você não souber fazer tudo, faça pelo menos 4. Nós vamos colocar você para ser promovido no Corpo Bombeiro. Eu ia fazer uma prova e ia fazer o curso de cabo. E aí, nós estávamos no curso superior de bombeiro, onde eu estava sendo o garçom deles.
para servir eles. E tinha um tenente que estava no pátio com uns 30 formando a cabo, senhores com 40, 50 anos, e um jovem de 32 anos marchando em cima da barriga daqueles senhores. Eu fiz uma pergunta para o comandante-geral e os coronéis mais antigos, na época do bombeiro. Senhores, me permitam fazer uma pergunta. Eu sempre tive na minha cabeça, e quase fui preso na escola de recruta, porque para bombeiro, para mim, era para mim aprender a salvar vidas. E eu cheguei aqui, eu tive todo tipo de humilhação. E hoje eu vejo que essa humilhação ela está sendo difícil de ser retirada dentro da corporação. Porque como é que eu vou salvar vidas se eu fico submetido a julgar a palavrão, cara com uma antena de rádio batendo, marchando em cima da minha barriga? Aí eu falei, Coronel Ricardo, que era o comandante que eu bombei na época, eu não vou não, chefe. Ele disse, mas por quê? Você não quer... Digo, não, o senhor me coloca lá, aquele tenente vai marchar em cima de mim, eu esperei lá no portão e dei um tiro nele lá fora. Ele pegou a prova, rasgou na hora. E você vê a liberdade que eu tinha de conversar com eles, entendeu? Não, fica saudade mesmo que tá bom. Mas e eles riram, entendeu? Eles riram, sabe? Então E eu não tenho arrependimento, não. O meu maior investimento que eu fiz foi no Vale do Amanhecer. Não tenho, sabe? Então, Posidônio, para responder na sua pergunta, foi essa minha garra, essa minha insistência, inclusive até hoje. E vou morrer assim, sabe? Não sei se as pessoas possam pensar que isso seja fanatismo, mas isso sai dentro de mim. O Vale tem uma importância muito grande para mim, entendeu? E eu investi no Vale, não tem arrependimento nenhum. Salve Deus. Respondi, Salve. pastor? Respondeu. Mais alguma Já- pergunta? Você já nasceu assim. Sim, nasci com a doutrina É, 1959. eu- quando nós falamos lá das partículas do Hum, sistema fluídico que vivem sim, dentro da gente, é. eu entendi que elas podem morrer. Depende, Posidônio. Se for a nível, por exemplo, de injetar álcool ou droga, é porque vai agredir os neurônios do cérebro, né? Que, segundo, são os únicos. A neurociência já fala mais ou menos que isso está rejuvenescendo, né? Eles já estão já se transformando. E pode ser, porque eu vou te falar uma coisa. Eu por exemplo, eu bebi todas. E eu conheço muita gente do Vale que bebeu. Era para a gente ter perdido um pouco o raciocínio lógico, né? Porque para ter morrido neurônios. Mas depois, mais adiante, eu descobri uma coisa dentro da minha vida mediúnica. O que que a espiritualidade fazia? Pegava o bebum, botava perto de mim. O bebum absorvia a química do álcool. Então, em contrapartida, ele sabia que eu ia chegar a um patamar mediúnico, né, de consciência espiritual ao nível, só que eu ia trabalhar o suficiente para poder pagar aquela conta, entendeu? Entendi, entendi. E eu acredito que eu fiz isso. Salve Deus. Salve Deus. E agora a última pergunta. Hum, Eu achei muito interessante as energias dessa, como se diz, geiras, Geiras, Geiras. geiras com É, G, com J, com G. com G. Eu Isso vou só ver depois direitinho, tem gestas e geiras. Eu qual das duas que é, tá bom? Eu sempre erro nelas. tá. Mas tem uma E ninfa sol que tem essa característica. isso só acontece com ninfa ou pode A ninfa acontecer sol. com Com a só ninfa com a sol. ninfa? Ninfa sol. Nossa, que bacana. Mas é por causa da estrela que projeta nela, tá? O senhor conheceu alguma? Várias, e trabalhei com várias. Eu sabia disso, Posidônia. Nossa, Ué, se eu sabia disso, eu queria resolver um problema. Eu sabia que ia pegar um grupo de médicos,
porque é um Ah, remédio muito procurado. Vocês conhecem, permissão, Márcia, do Rio de Janeiro, Solgeiras. Pô, tá aí, então, Márcia. Apresenta ah, vocês a Márcia. a Márcia parece ter uma energia forte. Pô, sim. Tá. Tá certo. Ah, entendi. E é fácil identificá-las? E na hora que ela faz a emissão, né, ela se identifica. Aí você tendo esclarecimento do que são uma estrela, porque tem que conhecer a doutrina, né? Você tem que conhecer a doutrina, saber Entendi. os significados do que, entendeu? Mas cada uma tem sua importância, todas têm sua importância. E essa ninfa sol geiras, é geiras, né, Márcia? Márcia? É, o Paulo falou que é geiras. Isso, Geiras. Isso. Aí é o corpo dela biologicamente, mas pela transcendência do que ela traz com ela. A estrela Geiras, quem passou pela estrela Geira das ninfas eram cientistas siderais que trabalharam com a manipulação das partículas antimatéria. Entendeu, Márcia? Sabe Deus. Muito obrigado. Salve Deus. Sabe Deus. Sem mais Davi, perguntas. Davi, ia perguntar alguma coisa, Davi? Salve Deus. É, quando a gente. Eu bebi muito, assim, vinho, porque ser judeu, todo judeu bebe no Shabat, né? Na sexta-feira, Uhum. no Shabat. Então a gente sempre bebeu o vinho, né? E, para mim, minha primeira aula, né? O Stefano falou, né? Olha, a partir de hoje, senhores, vocês estão nessa doutrina, podem levantar quem quiser, porque a partir de hoje vocês não vão beber álcool. A partir de hoje não é aconselhável. Quem achar que deve beber, pode deixar a aula. Foi a minha primeira aula. De umas 80 pessoas, eu acho que umas 30 foram embora. Eu E eu acho, nunca Davi, bebi. não contando o que você está falando, na minha concepção, é deselegante, sabe, Davi? Eu, como mestre do Vale do Amanhecer, o Stefano é meu amigo, mas ele sabe disso, é deselegante eu chegar hoje e dizer assim, eu tenho sim, falar, né, dizer, olha, o álcool, etc., tal, é proibido, tal, entendeu? Agora, Uhum. dentro de uma aula, já dentro, né, de um Sim, contexto de chegar assim, quem tiver pode sair, é muito deselegante isso, né, não, Davi? sim, mas foi uma prova para mim, Hum. né? Eu estava até com a minha ex-esposa, a mãe do meu filho, ela falou assim: você vai continuar? Eu falei assim, bem, eu escolhi me dar a oportunidade. Então, às vezes nós temos que escolher nos dar a oportunidade, né? Eu Sim. nunca mais bebi, salve Deus, nunca mais bebi, nunca, sempre bebi desde criança. O vinho para o judeu é algo muito Uhum. sagrado. No entanto, é, eu percebo que eu tive que buscar essa mudança de não beber, né? Sim, Minha família sim. toda judia traz vinho de Israel e a gente não, eu não bebo. Então, como você também se permitiu a estar na doutrina, se colocar, nós sempre vamos ter que abrir mão de alguma coisa pela doutrina, né? Porque a doutrina, o preço dela não é que eu estou abrindo mão, né? Eu estou abrindo mão de algo que pode me prejudicar para me desfavorecer o meu plexo, a minha espiritualidade. Então, eu ainda conheço alguns jaguares que bebem. Qual é o mal que eles estão criando? Bem, Davi, é delicada essa questão porque a corrente divina do espaço ela é muito objetiva, ele atrasa a evolução espiritual dele, ok? Um dos pontos é esse, ele atrasa a evolução espiritual dele.
Porque a questão do usar o álcool e a droga, e até mesmo o cruzamento de corrente, são situações, assim, delicadas para o nosso sistema, porque eu sempre quis saber, mas por quê? Aí, porque os irmãozinhos sofrem a consequência do seu encharcamento no ectoplasma. O encharcamento do ectoplasma com as partículas do álcool, da química do álcool, da droga, é uma consequência do ato de se levar um copo na boca ou de cheirar o pó, ou qualquer outra droga. É a consequência. Consequência que ela é agravante. Agora, o fato é que você agride o corpo que você programou para a sua missão. Outra agravante. Outra agravante, que as energias que você capta do cosmos, de fora da Terra, você não passa quando bebe. Quando o jaguar bebe, ele não tem, ele vai não perdendo o acesso, a receptividade, né? A reciprocidade de receber essa energia dentro dos canais que lhe compete. Até porque são partículas de energia que traz informações muito avançadas. Para que você possa controlar ela no seu organismo e trabalhar ela em benefício aqui no meio ambiente, é preciso que as células do seu corpo estejam intactas. Ou que você precisa estar num parâmetro de consciência. Então, então é só parâmetro. Não, que esteja intacta. Porque se ela estiver faltando, mas a espiritualidade pode recambiar ela para uma outra maneira. Não, né? Quando se fala de espiritualidade, mundo antimatéria, não existe meio termo. Lá é ou não é. Ou vai para aquele lado ou você não vai. É característica do ambiente. Não é porque é rígido, não. É porque é característica. Então, como é que eu vou pegar uma partícula da energia do Sol, um íon do Sol que traz informação de quantos bilhões de anos-luz, quantos milhões de anos-luz o Sol não está afastado de nós? E a luz do Sol, ao passar por lá, essas partículas, ele sai pegando informação de tudo quanto é lugar, até você absorver aqui no seu corpo. São informações, igual o telefone celular, você ouve falar, né? Só que essa energia aqui é uma energia artificial, criada pelo ser humano. Inclusive, ele usa um pouco da onda biológica natural do planeta para que possa ocorrer essa comunicação. Assim, são as energias da Lua, do Sol, das estrelas, das matas, através do seu processo clorofila, da energia do mar. Traz informação e a gente absorve. E através das nossas percepções que cuidam de fazer essa configuração, de traduzir nas nossas ações, nos nossos desejos, anseio, nosso objetivo. Quando não, há energias que ela pode, uma vez chegando dentro de você, você não está bem, ela criar um curto-circuito dentro de você. Mas cedo ou mais tarde, vai dar algum problema. Igual o celular, não dá pane? Dá, vai. E com a agravante de você estacionar a sua evolução progressiva por causa da sua ação. Você não regride, o espírito não regride, ele estaciona. Ele pode achar que estou abafando, não está. Nós vamos lidar com a vida fora da matéria, com o mundo onde as razões se encontram. Lá é seu ou não ser. Salve Deus. Ok, Davi? Ok, mestre, muito obrigado pela informação. Adriano? Que Deus, mestre.
Hoje eu perdi, fiquei chateada, mas infelizmente não teve como chegar mais cedo. Adriana, Mas ele grava e ele posta no grupo, Adriana. Viu? eu vou rever essa aula. Ok. Mas agora, vendo a pergunta do irmão, né, me veio uma questão. Então, é certo dizer que o nosso plexo solar, ele fica comprometido, no caso do mestre, que faz uso ainda, né, da bebida, da Também, droga? também, também. Eu já ouvi falar, mestre, alguns adjuntos falando que o plexo, eles usaram um termo vai queimando. Seria isso? O efeito colateral, Adriana, e vocês que estão aí, ele é relativo. O efeito colateral, eu não tenho um parâmetro, porque ele não é linear. O efeito colateral do fenômeno mediúnico, ele varia de médio pela sua sensibilidade para média. Você tem um jeito próprio de sentir, o Davi tem, Samira, Posidônia, Dona Márcia, eu, entendeu? Então, eu como instrutor não tenho como dizer, olha, tal, entendeu? Pode ocorrer, pode ouvir falar, a entidade falou, sim, a entidade falou, com todo respeito, mas não tem como se fazer um parâmetro, porque cada um é cada um, entendeu? Entendi, mestre. Agora, eu quero pedir para vocês, para a gente entrar no, para ampliar esse nosso encontro de hoje, que é agora que são 21 horas, se vocês assim tiverem interesse, para a gente ir lá para Ilha de Omiocão, a gente vai ficar para a quinta aula na segunda-feira. Tem mais alguma pergunta, Samira? Salve Deus, mestre, nenhuma pergunta. Ok. Posidônio? Não, mestre, eu não tenho